Ok, então, como eu disse inicialmente, não se trata de um treinamento, tá, em relação ao PGC, porque nós tivemos uma oficina já do PGC no primeiro período, né, no primeiro semestre, em que seria possível, né, em que era feito, né, o primeiro momento do plano. De lá para cá, naquele mesmo período, aliás, por conta do tempo bem curto, acabou que algumas unidades não conseguiram a tempo colocar suas demandas no PGC. Então, o plano foi aprovado sem algumas unidades, sem algumas necessidades cadastradas. E o decreto 10947/2022, que foi o decreto que criou, né, que regulamentou o novo PGC, né, o novo PAC, fez com que a gente tivesse um período de ajustes agora de 15 de setembro a 15 de novembro. Tá? Bom, então, diante disso, a gente está nesse período de ajuste, de redimensionamento do plano. Então, o que ocorre? Da última vez que nós conversamos, eu acordei com vocês que quem tivesse necessidades a cadastrar no PGC, quem priorizou no PAC, mas ainda não tivesse incluído no PGC, poderia usar a sua senha e fazer isso normalmente. Né? Quem tivesse já feito, né, um DFD, né, enviado as suas necessidades no PGC e agora quisesse alterar o plano, alterar as prioridades, informasse a gerência de compras, as gerências de compras, os números das DFDs para que as gerências de compras, na verdade, fizessem a devolução da DFD para a edição, certo? Veja, então, nós tínhamos a percepção de que isso seria possível e de lá para cá fizemos alguns testes. Ocorre que o sistema, por alguma razão, que a gente desconhece, é o sistema do governo federal, né? Ele não está permitindo a edição de DFDs já lançadas. Ele permite que se enviem novas, mas não permite que se editem as já lançadas. Né? E nós fizemos alguns testes, inclusive usando a senha, pedindo ao professor Tonholo, né, e usando a senha do professor Tonholo com autorização dele para tentar retornar o plano na íntegra para a edição, e não foi possível. E aí nós fizemos contato, inclusive, com outros órgãos, grupos de discussão dos órgãos federais, que relataram o mesmo problema, e entramos em contato com o SERPRO, né, que gerencia o Compras.gov, para verificar isso. Né? Mas o fato é que o decreto define esse período, isso está definido no decreto, mas me parece que o sistema não foi adequado ou não está adequado no momento a essa edição de DFDs já lançadas. Né? Então, qual é a situação? Quem já lançou as DFDs no período anterior, ou seja, até o dia 1º de abril, e que por alguma razão pretende alterar suas priorizações, deve fazer isso no PAC, no nosso sistema, certo? Lembre que antes de levar para o PGC, você precisa fazer isso lá no PAC, marcar as caixinhas, salvar lá no PAC, certo? Então, deve fazer essa priorização lá no PAC. Se não for possível a edição no PGC, como no momento não está sendo possível, a nossa base de informações para licitações no ano que vem, no plano de 2023, será o PAC e não o PGC, certo? Justamente pelo risco de que haja
inconsistência, né, entre aquilo que foi priorizado inicialmente e as alterações que não puderam ser feitas, não estão podendo ser feitas no sistema. Então, a gente vai adotar o nosso sistema, aquilo que for priorizado pelas unidades no nosso sistema, para compor de fato o nosso plano de contratações anual, certo? Aquelas unidades que não lançaram no PGC, naquele primeiro período lá até o dia 1º de abril, vão conseguir fazer isso no PGC agora, conseguem fazer tranquilamente, né? Conseguem cadastrar o seu DFD, conseguem enviar, e aí daí por diante a gente faz a aprovação, né? A consolidação e envio para aprovação do reitor. Tá? Então, o que vai ocorrer é que haverá uma distorção entre o que está no PGC e o que está no PAC, mas nós vamos considerar para licitações do ano que vem o que está no PAC, inclusive tendo a cobertura do decreto que define. Esse caso é um caso em que o sistema está se sobrepondo ao decreto, né? O decreto diz uma coisa, mas o sistema não está permitindo que se execute aquilo que o decreto definiu. Enfim, a gente não sabe a razão ainda, estamos esperando esse retorno. Então, o que eu queria aproveitar o momento para mostrar a vocês é principalmente para quem não lançou até aquele prazo do dia 1º de abril, como fazer isso agora. Isso, como eu falei também, não é um treinamento, porque nós tivemos uma oficina específica do Fórum de Compras sobre a inclusão de itens do PGC. Mas como houve uma mudança também na visualização do sistema, eu achei interessante que a gente tivesse esse momento muito mais para tirar dúvidas, mais que um treinamento, não é treinamento, é um tira dúvidas, esclarecimentos mesmo sobre essa inclusão dos itens priorizados pelas unidades no PGC. Tá? Então, o primeiro passo para qualquer unidade é fazer a priorização no nosso sistema PAC. Certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é cadastrar essas necessidades no PGC. Certo? Se você ainda não fez. Se você já fez na primeira, como eu já disse e repito, se você já fez até o dia 1º de abril, o sistema não está permitindo que você edite. Então, vai continuar como você colocou lá até o dia 1º de abril. E a gente não vai considerar o que está no PGC, e sim o que está no PAC, no nosso sistema interno, tá? Para efeito de licitação. Então, é fundamental, primeiro, antes de ir ao PGC, ver como está a sua priorização lá no PAC, ok? Então, eu vou partir do ponto, da premissa de que você já fez essa seleção de prioridades lá, essa priorização lá no PAC. E agora você, me dirigindo de modo específico agora a quem não conseguiu cadastrar as necessidades no PGC até o dia 1º de abril e agora está aproveitando esse período agora de redimensionamento para fazer esse cadastro. Então, estou me dirigindo especificamente a essas pessoas, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ficou claro a problemática toda? Maria Luísa tem tentado também junto comigo no sistema, né? Inclusive com o perfil do professor Tonholo, para tentar permitir a edição, mas o sistema realmente está bloqueando isso, não tá liberando a tecla de edição, né? O botão de edição. Isso também está acontecendo com outros órgãos, pelo que a gente pesquisou, né? Pode falar, Liliane. Oi, gente, boa tarde. Ô, Edson, olha só, eu tô com alguns cursos e lá no começo do ano eu fiz essa alteração no PGC, mas os docentes não tinham não me enviado todos os itens que seriam inseridos no PAC 2023. Então, o que foi que nós fizemos lá no começo do ano? Eu dupliquei os itens
Todos os itens de 2022 eu coloquei no PGC em 2023. E agora, no segundo semestre, os docentes me enviaram diversos itens. Por exemplo, o curso de matemática. Eu tinha atualizado no PGC 10 itens, agora nós temos 32 itens. Aí, nesse caso, eu vou prosseguir e vou me basear no PAC 2023 apenas, ou eu devo fazer alguma coisa no PGC, já que não dá para alterar? Então, Liliane, veja, você já enviou a sua DFD lá no PGC, não foi isso? Com um certo número de itens. Agora você tem uma mudança nessa priorização. Então, primeiro você tem que fazer essa mudança acontecer no sistema PAC. Né? Você precisa, se os itens não estão cadastrados ainda, cadastrar e depois priorizar, deixar tudo selecionado lá no sistema PAC. Depois, em tese, você iria para o PGC para alterar a DFD que você já enviou. Como o sistema não está permitindo essa edição, você faz a mudança no PAC e fica ok. Você não precisa enviar de novo no PGC, porque você já enviou, certo, a sua DFD. Vai ser necessário enviar agora aquela unidade que não enviou nada no PGC ainda. Então, se a unidade não enviou nada, é o momento dela fazê-lo agora, porque o sistema permite envio de DFDs novas. Mas se você já enviou, o sistema não permite que você edite. Né? Então, enviar uma nova DFD pode causar uma inconsistência, porque haverá itens duplicados, né? Nas duas. E, além do mais, você, nesse ajuste, possivelmente, a unidade troca itens. Então, ela exclui um item que ela tinha priorizado antes e adiciona um novo. Como o sistema não está permitindo edição, ficariam em tese itens que deveriam ser excluídos na DFD antiga, né? E você não consegue, e você adicionaria itens duplicados na DFD nova. Então, o fato é que, como não há possibilidade, o sistema não está permitindo a edição de DFD já lançadas, né, de itens já lançados, necessidades já lançadas, a unidade vai fazer todo o ajuste que precisa no PAC e isso vai ser suficiente, porque a gente vai extrair do sistema PAC aquilo que vai ser licitado em 2023. Ok? Então, se o ajuste no PAC já foi feito, você consulta o PAC 2023 lá, o sistema está ok, já estão os itens, já foram priorizados, então, beleza. Certo? Se a sua unidade já lançou ainda até abril, não precisa lançar mais. Agora, se a unidade não lançou ainda, esse é o ponto. Se ela não lançou nada, não tem nada seu lá no PGC, está zerado, então é esse o momento de você fazer isso. Aí você vai acessar o PGC, como nós vamos mostrar agora, e vai fazer o cadastro das necessidades que você priorizou no PAC. Então vai lá, já foi lá no PAC, já selecionou, já priorizou, beleza. Agora você pega o que você priorizou e transpõe isso para o PGC, certo? Pode falar, Raniela. Oi, Edson, boa tarde. Desculpa, eu só consegui entrar agora, que eu estava saindo da UFAL. Na verdade, então, quem já fez cadastro lá no PAC 2023 não precisa fazer a atualização no PGC, é isso que eu estou entendendo? Isso mesmo, Raniela, foi o que eu falei no início da reunião. Nós fizemos vários testes desde a última reunião para cá e o sistema não permite, não abre, né, o botão de edição. Embora o decreto 10947 indique o período de 15 de setembro a 15 de novembro como período para redimensionamento do plano. Então, o sistema não está adequado ao decreto. Né? Enfim, é uma situação bem estranha e está acontecendo não apenas conosco, né? Vários órgãos têm questionado isso lá nos grupos de discussão, né? E nós fizemos um questionamento também ao Comprasgov sobre isso. Então, o que eu disse foi que se a unidade já lançou até 1º de abril, ela não precisa lançar mais nada no PGC. Em síntese, é isso. Ela vai fazer o ajuste que precisa fazer no sistema PAC e nós vamos considerar o sistema PAC para executarmos
as licitações do ano que vem, ou seja, vamos considerar o sistema PAC como o sistema que está abrigando o plano. O plano está Certo, no mas PAC. a dúvida é tipo, eu já cadastrei até abril, porém agora eu fiz um acréscimo naquele do pregão que eu falei para você de Sim, gráfico. sim, E sim. aí fica só no PAC mesmo? Se só no PAC, exatamente. Tá, Aí a gente vai pronto, considerar o esclareceu, valeu. PAC, a gente vai considerar o PAC para fazer as licitações do ano que vem. Né? O PGC vai ficar, vai cumprir, a UFAL cumpre a obrigação de disponibilizar um plano, mas esse plano vai acabar, o que vai ficar no PGC é um plano que vai ficar um pouco obsoleto por Sim, conta desse problema, mas o plano de fato, que inclusive nós vamos divulgar no portal da UFAL, vai ser o plano que está priorizado lá no PAC. Tá? perfeito, valeu pelo esclarecimento. A Amanda colocou aqui, porque aqui em Arapiraca, no início do ano, os professores ainda não têm a previsão de itens para o ano seguinte. Tipo, em março, abril de 2023, já teremos que dizer o que será para 2024. Pois é, Amanda, isso é uma das coisas assim mais ruins, né, dessa regulamentação do PCA, agora PCA, né, do plano, porque realmente não é ideal, não acho que é fácil mesmo você com tanta antecedência prever, mas a gente precisa se adequar, é um decreto, não é nem uma instrução normativa, é um decreto. O que melhora a situação é a possibilidade de ajuste disso nesses 2 meses agora do ano, né, de setembro a novembro, embora o sistema não esteja aberto para essa edição das DFDs. Né? Porque se for repetir os de 2023, nós não faremos nada. Não você precisa tentar voltar-se para o que você priorizou, essa é a ideia. Essa janela de setembro a outubro, além de setembro a novembro, é uma revisão do que você priorizou. Então vamos lá. Até abril, você priorizou itens para o plano de 2023. Né? De lá para cá, vários pregões ficaram prontos, algumas coisas chegaram, algumas coisas foram empenhadas, e aí você tem um cenário diferente, ou não. Se o cenário já é diferente e houve mudança nas suas prioridades, algum projeto que não vai ser mais feito, alguma coisa do curso, alguma nova prioridade das prioridades surgiu, você tem agora uma janela para ajustar isso. Esse ajuste é um ajuste que nós estamos dizendo que vai ser feito apenas no PAC. Né? O PAC vai abrigar esse ajuste. O PGC deveria abrigar também, porque é o sistema do governo federal, mas ele não está permitindo essa edição. Né? Então, a gente vai tomar o PAC como de fato o plano que vai ser executado. O do PGC vai ficar um plano pro forma, infelizmente. E se não fizer em abril, pode pôr só na janela? Essa é uma questão, sabe, Amanda? Porque no decreto 10947, ele define o seguinte, que as unidades os requisitantes insiram até 1º de abril, que os setores de compras consolidem a demanda e enviem ao reitor, a autoridade máxima do órgão, até 1º de maio, e que a autoridade máxima aprove o plano até o dia 15 de maio. Né? Ou seja, ele direciona as instituições a fazerem o plano até, cumprindo todas as etapas, ao final até 15 de maio. Essa é a lógica do decreto, é a forma como o decreto foi colocado. E aí, lá na frente, ele fala de redimensionamento. Então, em tese, a compreensão que a gente extrai do decreto é que as demandas seriam cadastradas no plano de fato até abril, e que essa janela de setembro a
novembro seria uma janela só para ajustes, né? Só para ajustes, mas o sistema permite sim que você cadastre normalmente novas necessidades, né? E não só ajuste as que você já cadastrou, mas cadastre novas, né? Até porque também não faria assim, o redimensionamento não é só daquilo que você já colocou, né? Pode ser colocar novas coisas também. Isso faz parte do redimensionamento, né? Então, tanto quanto possível, a gente coloca até abril. Só que a gente sabe, e essa própria ideia do redimensionamento no decreto vai nesse sentido. A gente sabe que ao longo do ano as coisas mudam. E aí sim, no final do ano, prestes a chegar no novo ano, você poder mexer no plano, né? O PGC será só para cumprir o decreto, exato. Colocar uma estimativa, o sistema gerencial e mais preciso será o nosso PAC. Exatamente. Para esse ano, sim. Se o problema for corrigido, no ano que vem, PAC e PGC vão bater, vão combinar direitinho. Né? Nesse ano não vai combinar. Nesse ano o PGC vai ser para cumprir o decreto e o PAC vai ser o plano, vai ser o sistema que nós vamos usar para executar. Ok? Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui, tá bom, o sistema para a gente fazer uma simulação de como cadastrar as necessidades novas. Tá? É importante, como eu disse, que quem não cadastrou, cadastre para que o PGC fique o mais próximo possível do PAC. Não vai ficar igual, mas que fique próximo. Raniela, você quer falar? Não, eu acho que ficou aqui Ah, automático. ficou Vou levantado, tirar. né? Tá certo. Bom, gente, então eu estou aqui com a janela do Compras Gov aberta. Tá? Então, você digita Compras Gov BR, esse é o portal. Tá? Aí você vai acessar o sistema com a senha que você criou. Você recebeu uma senha do PGC, temporária, não é assim? Você faz a troca dessa senha do PGC naquele endereço que eu coloquei lá para vocês. E depois disso você vem aqui no PGC e vai colocar, né, a sua senha, já nova, sua senha criada, tá? Então eu vou acessar aqui. Você vai governo. Vocês viram onde eu cliquei, né? Vou voltar aqui. Acho que está congelada para vocês a tela. Deixa eu só tirar aqui. Bom, então eu estou aqui com o Compras Gov aberto. Vou clicar em acesso ao sistema, direto aqui já. Vai abrir uma nova aba. Eu vou compartilhar essa aba que foi aberta aqui com vocês. Vou acessar aqui governo, informar o CPF e a nova senha, né, que foi criada.
Só um instante, pessoal. Bom, então tá aqui. Eu entrei, certo, no sistema e você, no que nós apresentamos no primeiro semestre, vocês devem lembrar que havia um módulo separado aqui de DFD, não é assim? Logo quando você abria, ou se você fosse passando aqui, você encontraria o módulo DFD. Não é o que acontece mais, certo? Agora, no segundo semestre, isso foi uma mudança que ocorreu. Isso é uma das coisas que mais, assim, nos dão dor de cabeça, porque são mudanças muito constantes, né? A gente tem que absorver essas mudanças, que são mudanças legais, são mudanças de sistema, muitas ao mesmo tempo, né? E acaba a gente tendo que repassar para vocês também essas mudanças. É um período de uma curva de aprendizagem muito alta, né? Então, o que ocorreu? O que ocorreu foi que o módulo DFD foi incorporado aqui ao PGC, certo? Então, para acessar as DFDs todas, enfim, você vai, ou para criar, você vai no módulo PGC, vai abrir uma nova aba aqui. Bom, nessa nova aba, você tem a opção de criar nova contratação. Bom, e aí todo o preenchimento que nós mostramos na última vez, né, você vai fazer aqui, né, colocar as informações gerais, né, incluir os itens. Nas informações gerais, aí elas são as mesmas que a gente apresentou lá no primeiro semestre. Primeiro título, né, e a gente orientou a cadastrar os DFDs por grupo de material, né? Então, o título aí vai ser o grupo de material que você está cadastrando. Aqui o tipo, que você já escolheu lá no PAC. A data estimada para o início do processo de contratação. A gente definiu sempre colocar meados do ano que vem, né? Junho, por aí, que é a nossa meta. Mais aqui abaixo, data estimada para conclusão, também próxima aí de junho, julho. O prazo de duração do processo, ele vai mostrar automaticamente. Aqui, depois de preencher essa parte, você vai nos itens incluídos e aí vai cadastrar, vai associar os itens, pegando o código CATMAT ou CATSER que você tem lá no PAC, colocando aqui e adicionando, certo? Adicionando conforme for aparecendo aqui, certo? Se alguém tiver aqui um código, me passem um código CATMAT para a gente pesquisar, só para efeito de visualização. Vou deixar essa aqui no rascunho, certo? Só como exemplo.
vidrarias e plásticos, por exemplo. Você vai escolher a categoria de bens. E aí bens pode ser, no caso, consumo permanente, todos são bens, bens de consumo, bens permanentes. A data da contratação inicial, como eu disse, para junho. Data estimada da contratação para conclusão, vamos colocar julho. Ele vai mostrar o prazo automaticamente. Aqui você pode adicionar mais descrição. Aqui eu já volto para essa aba lateral e incluo os itens. Posso usar uma palavra-chave ou posso usar o catimate. Melhor que você use o catimate, mas você pode usar uma palavra-chave também. Às vezes, quando você tenta usar a palavra-chave, a janela não abre. Se acontecer esse problema que aconteceu aqui comigo, você troca o navegador, certo? Se ele não abrir a janela toda como está acontecendo aqui, você pode trocar o navegador e usar um outro. Depois que você incluir todos os itens daquele grupo, né, você vai digitar as pessoas que vão acompanhar, né, o seu nome como requisitante e enviar para aprovação. Então é bem simples. Os campos de preenchimento são aqueles que já estão lá no PAC. Você pode usar os códigos que estão no PAC também, né? E com isso você vai inserindo o que foi priorizado aqui no PGC e enviando para aprovação. O prazo do decreto, gente, é até o dia 15 de novembro. Só que nós precisamos que vocês enviem isso antes do dia 15. Por quê? Porque é preciso que o setor de compras consolide isso e é preciso que o reitor aprove isso dentro desse mesmo período, certo? Então a gente pode estipular o envio, né, de tudo isso até o início de novembro, até o dia 5 de novembro, pelo menos, porque aí a gente teria, ou dia 10, a gente pode acordar dia 10, que a gente teria alguns dias para poder enviar, certo? Para aprovação, tá? Alexandre, você vai ficar, está sendo gravado assim, mas você pode acessar o PGC, você vai na página Compras.gov.br e vai clicar em acessar sistema. Coloca seu CPF, sua senha criada, né? Que foi criada por você, e aí você vai lá embaixo, na barra, embaixo da tela, e vai selecionar o módulo PGC para poder fazer esse cadastro de novas necessidades, tá? Aqui aparece enviar para aprovação, porque é o perfil da Maria Luísa, né? Que é o perfil de compras e já está em direto para aprovação. Mas o perfil de requisitante vai enviar para consolidação primeiro do setor de compras para poder ser consolidado antes de ser aprovado, tá? Gente, alguma dúvida aí sobre o PGC? Eu enviei para vocês nos últimos dias a liberação do pregão de TIC e do pregão de imobiliário, com a ressalva de que há itens com recurso no pregão de TIC e há itens com recurso no pregão de imobiliário. Ambos a gente está definindo que esses itens que estão em fase recursal estejam disponíveis a partir do dia 25. Os demais itens vocês já podem requisitar, certo? Podem fazer as requisições e usarem os recursos. Para os itens que estão em fase recursal, né, vocês aguardam até o dia 25 e a partir do dia 25 também poderão requisitá-los, certo? Nos e-mails que eu enviei tem essa informação. Alguém ficou com dúvida, pessoal, de como cadastrar aqui no PGC? Ficou dúvida de como inserir a nova necessidade?
tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Eu posso fazer uma simulação com outro item aqui. Lembre-se que não é o PGC, não é o cadastro da ADFD, não é por item, é por grupo de itens. Isso significa que essas informações gerais que você colocou aqui, você vai colocar para o grupo de itens todo. Quando você for para itens incluídos, e você for incluir item a item, você não vai precisar repetir aquelas informações. Você vai, meio que é como um carrinho de compra. Você vai digitando o CAT/MAT, ele vai buscando, você vai adicionando aqueles itens. Quando você concluir todos os itens daquele grupo, você encerra, né, a inclusão e vai só colocar aqui as informações de acompanhamento, em que você vai adicionar, né, quem são as pessoas que vão acompanhar. Pode adicionar o seu nome como requisitante e o nome do diretor da unidade. E enviar para aprovação, né? Enviar para consolidação, se for o caso. Tá bom? Ok? Eu tenho uma dúvida quanto ao sistema PAC. Pergunta da Carliane, né? No caso, eu envio tudo que cadastrei para avaliação e só priorizo com base no teto os que vão para a licitação em 2023. Veja, Carliane, sobre o PAC, né? Deixa eu abri-lo aqui rapidinho. Você pode, Carliane, enviar tudo para avaliação, sem problema. Porque para você priorizar, o item precisa estar em avaliação. Mas você pode optar por enviar para avaliação só aquilo que você sabe que vai priorizar e deixar o restante apenas como aberto. Por quê? Porque aquilo que você enviar para avaliação, você não consegue editar depois. Para editar, você tem que devolvê-lo para ficar em aberto. Entende? Então, assim, se você pode dizer, eu vou enviar tudo para avaliação e depois eu analiso e já vai estar tudo lá priorizado e priorizo. Ou você pode pensar antes aquilo que você vai priorizar, enviar para avaliação só o que você vai priorizar e selecionar depois, né? E ficar uma parte em aberto, outra parte em avaliação. É uma opção da unidade fazer isso. Então, o que eu vou mostrar aqui, tanto se está aparecendo para vocês a tela do PGC, aliás, de PAC, desculpa. Acho que está aparecendo, né? Excelente. Tá, né? Então, veja só, eu estou aqui eu sou da Proginst, certo? Mas posso aqui mexer na necessidade de outras pessoas, enfim. Mas mexer no sentido de observar, né? Veja, se eu clicar aqui, o que eu estou colocando aqui, a necessidade está em aberto, certo? Se eu quiser priorizá-la, ela não vai aparecer aqui. Quando eu clico em priorizar, essa necessidade que eu estou mostrando aqui não aparece, porque ele está apenas em aberto. Para eu priorizar, eu preciso clicar aqui na flechinha, na setinha. Se eu clicar aqui, ela já vai para avaliação. Ou eu posso cancelar, ou eu posso editar. Quando a necessidade está em aberto, ela pode ser alterada conforme a sua necessidade. É importante que antes de fazer a priorização, você cheque se o valor está um valor mais ou menos próximo do valor de mercado, né? Uma vez enviado para avaliação, ele chega aqui nessa aba priorizar. Aí você consegue marcar, você consegue selecionar conforme você queira, diminuir quantidade, certo? Mas para alteração de valor, para tudo isso, a necessidade precisa estar em aberto. Se ela está aqui em priorizar, você tem como inclusive retorná-la, né? Se está em avaliação, você tem como retorná-la para em aberto para poder editar, certo?
Ok, Carliane? Deu para entender? Então, assim, se vocês já têm uma ideia do que vai ser priorizado, se acharem mais fácil, né, envia para avaliação só o que vai priorizar. Se você não tem essa ideia ainda e quer enviar tudo para avaliação, também não tem problema. Pode enviar tudo e priorizar só o que for necessário. Acho que isso ajuda. Quando você envia tudo, também ajuda porque você vê numa tela só tudo e já faz a escolha naquela tela só mesmo. Ou você pode enviar para avaliação só aquilo que você acha que possivelmente vai comprar, não ainda o que você vai priorizar, mas aquilo que mais ou menos, só deixar de fora aquilo que você sabe que não vai dar mesmo e enviar o resto. Então é uma escolha da unidade, tá? Ok, gente. Então, assim, era isso que eu queria tratar com vocês e reforçar a necessidade de vocês executarem o orçamento, tá bom? Caso entenda que não vai usar tudo de custeio, passe isso para outra unidade, certo? Não é inexecução se você passa o seu orçamento para outra unidade. O mais importante é que você use o mais rápido possível. Não espere até o fim do prazo, se dá para executar. A não ser que você esteja aguardando algum item, por exemplo, do pregão de eletrônicos, tá? Que ainda está sendo concluído. Dos pregões com maior número de itens é o único que está ainda sendo concluído, os outros já foram, ficando apenas os itens em recurso. Então, se já é possível executar, se são prioridades, se são coisas importantes, como de fato eu acredito que são, já use o orçamento, tá bom? Isso é importante. É importante que o orçamento seja usado o mais rápido possível, tá? Eu fico à disposição. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser usar o microfone ou bate-papo, fiquem à vontade. Bom, gente, então eu concluo por aqui. Fico à disposição de vocês, se mais alguém tiver alguma dúvida ao longo desses próximos dias. Podem entrar em contato comigo, com Amanda, com Maria Luísa, né, com Karina, com o pessoal das áreas de compras também. E a gente vai conversando, tá? Então, um abraço. Espero que o pregão de eletroeletrônicos ele está finalizando, como eu disse. A gente tem uma expectativa de conseguir concluir essa semana, mas vocês vão ser informados. Caso vocês precisem, realmente tenham um item muito... Se chegar ao dia 31 de outubro e não estiver disponível, eu acho que é difícil que isso aconteça, mas pode ser que aconteça. Chegando o dia 31 de outubro não estiver disponível o pregão de eletroeletrônicos, aí é importante que vocês sinalizem quais itens daquele pregão vocês precisam adquirir, precisa esperar, a gente sinaliza isso para a CPO e para a CAIS, para poder especificamente para aqueles itens, para aquele valor, a CPO retornar o valor para o centro de custos de vocês, tá? Começamos primeiro com o PAC e depois vamos para o Compras Gov. Isso mesmo, Ana Paula. Primeiro você vai lá no PAC, né, vê suas necessidades, envia para avaliação, prioriza, marca a caixinha lá. Depois que você marcar tudo certinho as caixinhas e salvar, você vai pegar os itens que foram priorizados e vai cadastrar no PGC. Só o que você priorizou usando essa tela do PGC que a gente mostrou. Certo? Bom, até quando podemos incluir no sistema PAC? O sistema PAC ele recebe inclusão de itens o ano inteiro. O registro é feito o ano inteiro, certo? Mas a priorização está aberta até o dia 15 de novembro, certo? Lembrando que é importante fazer isso antes, é importante fazer até o dia 10, porque a gente precisa ter um período aí para enviar para aprovação, certo? Mas a inclusão de necessidades pode ser feita a qualquer momento do ano. Ok, Cícero?
Ok, gente. Então, obrigado pela participação de vocês. Boas compras para todos. Espero que vocês usem todo o orçamento, que atenda minimamente, eu sei, as necessidades. E assim, sempre que fizer a requisição, como a gente falou da última vez, acompanhe. Se já foi empenhado, quando for empenhado, entre em contato logo com o fornecedor, cobre a entrega, pergunte quando vai entregar. Essa proatividade de cobrar fornecedor, de acompanhar a entrega é fundamental, porque se o fornecedor não for entregar, você consegue cancelar o empenho, usar o recurso em outra coisa. Só dá para fazer isso se for dentro do mesmo ano, certo? O CIPAC está com vários problemas nos últimos dias, né? Eu sei que não está fácil de usar o CIPAC também, mas vamos tentando. Vamos ver o que é que a gente consegue. Vamos ver se até o final de semana a gente tem uma melhora do CIPAC e vamos ver como é que as coisas caminham, tá? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.